Leitura diária da Bíblia. Dia 204. Antigo Testamento. Osea 8, Osea 9. Põe a trombeta em tua boca. O inimigo vem como uma águia contra a casa do Senhor, porque violaram meu pacto, e transgrediram minha lei. Então clamarão a mim: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles fizeram reis, mas não de mim, constituíram príncipes, porém sem que eu soubesse, de sua prata e de seu ouro fizeram ídolos para si, para que sejam exterminados. O teu bezerro foi rejeitado, ó Samaria, minha ira está acesa contra eles, até quando não suportarão a pureza? Porque isso procede de Israel, um artífice o fez, isso não é Deus, por isso o bezerro de Samaria será desfeito em pedaços. Porque semearam vento, colherão tempestade, não haverá colheita, nem a produção dará farinha, mesmo se a der, estrangeiros a tragarão. Israel é tragado, agora são como um vaso que ninguém dá valor entre as nações. Porque eles subiram à Assíria, como um jumento selvagem solitário, Efraim se vendeu aos amantes. Ainda que tenham se vendido às nações, agora eu as ajuntarei, e começarão a ser reduzidos pela opressão do rei de príncipes. Porque Efraim multiplicou os altares para pecar, os altares feitos para cometer pecado. Eu lhe escrevi as grandezas de minha lei, mas foram consideradas coisa estranha. Quanto aos sacrifícios de ofertas a mim, eles sacrificam a carne, e a comem, porém o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará de sua perversidade, e punirá seus pecados, eles voltarão ao Egito. Porque Israel se esqueceu de seu Criador, e edificou templos, Judá multiplicou cidades fortificadas, porém mandarei fogo em suas cidades, que consumirá seus palácios. Não te alegres tanto, ó Israel, como os outros povos, pois tu te prostituis, afastando-te de teu Deus, tu amas o salário de prostituta em todas as eiras de trigo. A eira e a prensa de uvas não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerá na terra do Senhor, em vez disso, Efraim voltará ao Egito, e na Assíria comerão coisa imunda. Não derramarão ofertas de bebida ao Senhor, nem seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será para eles como pão de lamento, todos os que comerem dele, serão imundos, porque o pão deles será para saciar sua própria fome, e não virá para a casa do Senhor. Que fareis no dia solene, no dia festa do Senhor? Porque eis que eles vão embora por causa da destruição, o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, urtigas herdarão sua prata, espinhos crescerão em suas tendas. Chegaram os dias da punição, chegaram os dias da retribuição, os israelitas saberão, o profeta é considerado louco, o homem espiritual é visto como tolo, por causa da grandeza de tua maldade e do grande ódio. O profeta é um guarda de Efraim para meu Deus, mas para ele há laços de caçador em todos os seus caminhos, e ódio na casa de seu Deus. Corromperam-se profundamente, como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará de suas perversidades, seus pecados punirá. Eu achei a Israel como uvas no deserto, eu vi a vossos pais como a primeira fruta da figueira em seu princípio. Porém eles foram a Baal-Peor, dedicaram-se a esta vergonha, e se tornaram tão abomináveis quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo eu os privarei deles, de modo que reste nenhum. Ai deles quando deles eu me afastar. Vi que Efraim era como Tiro, plantada num lugar agradável, mas Efraim trará seus filhos ao matador. Dá-lhes, Senhor, o que lhes darás? Dá-lhes ventre que aborte, e seios sem leite.
Por causa de toda a sua malícia em Gilgal, ali eu os odiei, por causa da malícia de suas obras eu os expulsarei de minha casa, eu não mais os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, sua raiz se secou, não darão fruto, e que ainda que gerem, eu matarei os desejáveis frutos de seu ventre. Meu Deus os rejeitará porque não o ouviram, e andarão sem rumo entre as nações. Novo Testamento, Romanos 8, 1-17. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível para a lei, porque estava enferma pela carne, Deus, ao enviar o seu próprio Filho em semelhança da carne pecadora, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne, para que a exigência da lei se cumprisse em nós, que andamos, não segundo a carne, mas sim, segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne voltam sua mentalidade para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Pois a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, porque nem sequer pode. Portanto, os que permanecem na carne não podem agradar a Deus. Porém vós não permaneceis na carne, mas sim, no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porém, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não lhe pertence. E se Cristo está em vós, apesar do corpo estar morto por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do seu Espírito, que habita em vós. Por isso, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se, pelo Espírito, fizerdes morrer as ações do corpo, vivereis. Pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para voltardes ao medo, mas recebestes o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. Se sofremos com Ele, é para que também com Ele sejamos glorificados. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. Se sofremos com Ele, é para que também com Ele sejamos glorificados. Provérbios. Provérbios 5:25 da tarde -28, Provérbios 18:1-6. O filho tolo é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o gerou. O filho tolo é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o gerou. Também não é bom punir ao justo, nem bater nos príncipes por causa da justiça. Quem entende o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de bom entendimento é de espírito calmo. Até o tolo, quando está calado, é considerado como sábio, e quem fecha seus lábios, como de bom senso. Quem se isola busca seu próprio desejo, ele se volta contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em revelar sua própria opinião. Na vinda do perverso, vem também o desprezo, e com a desonra vem a vergonha.
A boca do homem são como águas profundas, e o manancial de sabedoria como um ribeiro transbordante. Não é bom favorecer ao perverso para prejudicar ao justo num julgamento. Os lábios do tolo entram em briga, e sua boca chama pancadas. Os lábios do tolo entram em briga, e sua boca chama pancadas. Pai Celestial, viemos diante de Ti, reconhecendo nossa necessidade de Tua misericórdia, como Oséias nos lembra das consequências de nos afastarmos de Ti. No entanto, em Romanos, encontramos consolo na verdade de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nos alegramos em nossa identidade como Teus filhos. Ajuda-nos a incorporar a sabedoria, como Provérbios ensina, valorizando o entendimento e buscando companhias que nos edifiquem, em vez de nos destruírem. Que possamos estar atentos às nossas escolhas e relacionamentos, afastando-nos da tolice e abraçando Teu amor. Que Tua graça transborde em nós, Pai. Amém.